Fala galera do Papo Reto Austrália, tivemos uma conversa com o professor Hudson da Inglês Livremente e nós perguntamos para ele o porquê que escolas tradicionais de inglês do Brasil não te prepara para o intercâmbio. Mas será que não vai preparar mesmo para o intercâmbio, Jé? Não sei, fica ligado no vídeo e descubra. Bora, dá uma olhada lá com a gente, vem! Ih! Professor Hudson, eu estudei 4 anos em escolas tradicionais aí no Brasil e quando eu cheguei na Austrália, eu não conseguia nem pedir um McDonald's. Então assim, por que isso acontece? Não é só comigo, eu conheci muita gente aqui na Austrália que também fez muito tempo de inglês aí no Brasil e chega aqui travado e eles não conversam. Por que isso acontece? Qual que é o seu ponto de vista nesse ponto aí, nesse assunto? Assim, cara, para ficar claro, primeiro, aqui a gente não vai falar mal de nenhuma escola de inglês, né? Porque, assim, são metodologias que eles empregam e tudo mais. Mas por que quando eu vou viajar eu não tenho esse preparo específico para chegar aí e me desenrolar? Porque não é isso que eles querem vender. O que eles querem vender é tempo de curso, né, que é lucrativo para eles. Então, eles querem que vocês fiquem 6, 7, 8 anos fazendo curso, por isso que eles sempre vendem um curso para criançada, depois para adolescente, depois para adulto, estender aí o tempo que você fica na casa. E também uma coisa que é, assim, um tanto quanto ridículo, eles focam no inglês perfeito, eles focam em pronunciation, eles focam no accent, coisa que não precisa, sabe? O que precisa é do inglês comunicativo, focar na necessidade de cada um, entender o que cada um espera, qual que é a expectativa realmente, né, da pessoa em relação ao inglês. Então, por exemplo, no meu curso de inglês aqui, da Livremente Educação, o que eu pergunto? Qual que é a primeira pergunta? Cara, quais são as suas expectativas em relação ao novo idioma? Aí a pessoa vai me falar, olha, Hudson, eu vou viajar, Hudson, é para o meu emprego, Hudson, eu quero fazer uma entrevista, Hudson, eu quero morar fora, eu vou sair de intercâmbio, vou ser au pair, ou vou fazer intercâmbio, vou ficar alguns meses aí fora e tudo mais. Então, eu entendendo isso, eu preparo as aulas relacionadas a isso. Então, é isso. As escolas de inglês, elas não vão te preparar da maneira correta hoje em dia, simplesmente pelo fato deles não quererem. Eles querem que você permaneça por um longo período e que você aprenda somente o básico. Que é aquela coisa que quando a galera vai para... Acho que é o sistema educacional do Brasil também, né? É teste, é prova, todo mundo tem que ir melhor da sala, você tem que ter o cara ali, aí tem o cara que é burrinho e todo mundo fala dele. Então, acho que isso vira uma coisa mais padrão, né? Você entra num sistema que você tem que fazer as provas direitinho, você tem que pronunciar perfeito, você tem que tirar 10 na escrita, e aí se você não tá ali, a pessoa... Então, acho que o foco fica diferente, não é mais naquele, você vai usar... Talvez você não falou legal, cara, mas você tá conseguindo se comunicar. Vai lá, é assim que você vai fazer. Você vai precisar falar dessa forma ou da outra forma, alguma frase que vai te ajudar você a se comunicar. Peguei essa visão aí, mais ou menos, das escolas de inglês. Eu acho que eu não fiz muita escola de inglês no Brasil, então eu não posso falar muito sobre isso. Eu fiz um pouquinho de escola particular, mas mesmo assim eu também não senti muita preparação assim quando eu vim para cá, não. A minha percepção que eu tive, porque eu comecei muito cedo também, eu não sei se isso foi bom ou ruim, mas do meu ponto de vista hoje, na minha experiência, eu acho que foi ruim na questão financeira dos meus pais. Então, meus pais investiram muita grana, foi muito dinheiro. Eu comecei com 11 anos, fui parar com 15 ali, e era muita grana, porque é caro essas escolas. E aí você vai acompanhando, estudando num colégio, numa escola, e aí você tem aquela sequência que você falou. É muito mais focado numa prova, que eu estou estudando para aquela prova, que acontece muito no colégio, eu acredito. Você estuda para a prova, somente acabou a prova, você parece que deletou o seu conhecimento. Tchau. E acontecia no inglês isso. Eu mandava bem, porque eu era bom de prova, eu estudava o que tinha que estudar e fazia. Só que, mesmo assim, depois de 4 anos, eu não conseguia ter uma conversa, porque eles não abordavam uma coisa ali cotidiana ali para mim e tal, ou eu ter a possibilidade ali na rua de estar falando com alguém. E é o que você falou, ele não é aquela situação. Quando eu cheguei na Austrália, aquele conhecimento que eu tive lá no Brasil não fez tanta diferença, porque eu fiquei perdido. Eu cheguei assim, ninguém me falou o que eu tinha que fazer no aeroporto, ninguém me falou como pedir uma comida, como chegar lá, porque
era um momento da minha vida que eu não estava querendo aprender inglês também, eu acho, porque com 11 anos a gente não tem uma escolha, a gente não tem uma opinião, pô, eu quero aprender inglês. É muito mais os pais falando, você tem que aprender inglês. E aí, Exato. quando eu tinha uma obrigação, talvez eu não tinha aquele prazer de aprender também. Então, assim, para mim, eu acho que foi perca de dinheiro deles por causa disso. Eu não estava com aquela vontade de aprender, acabei não aprendendo. 4 anos foi grana, né? Então, se eu tivesse uma coisa mais focada, talvez eu teria aprendido melhor, né? A colocação foi perfeita. A primeira do Mário em relação ao processo educacional aqui do Brasil, né? Realmente, nós temos aí a questão de avaliação muito forte. Então, é necessária uma avaliação. Para valer a pena, você tem que tirar nota boa. Você só é bom se você tirou nota boa. O curso que eu estou pagando para você, ele é bom? Quanto que você tirou de nota? Não faz sentido perguntas como essa para uma criança. Né? A questão aqui é assim, vamos estudar o que você precisa estudar, né? Vamos focar onde você precisa. E aí, em relação ao investimento, também é isso, cara. Fica-se anos aí estudando. A escola de inglês, ela vai forçar que você tire boas notas para quê? Para que mostre para o seu pai, para sua mãe. Infelizmente, normalmente, os pais, né, principalmente na nossa época, né, cara, eles eram mais simples e tudo mais, então quando viam o filho indo bem numa escola de inglês, já batia aquele orgulho e falava assim, não, filhão, você vai manter, vai ficar na escola de inglês. Por quê? Porque você está tirando boas notas, então ele vai ter um futuro top. Mas aí a gente entende que, na verdade, não é tudo isso. Na verdade, o cara só estudou para passar na prova. E existem essas técnicas de estudo para passar na prova, e todo mundo está mais do que sabendo, né? A gente consegue. Se vocês estudarem para passar numa prova de medicina, se dedicarem para passar na prova, vocês vão passar, né? Mas não vamos fazer nenhuma cirurgia que não vai rolar, né, gente? Porque às vezes é conceitual, né? Não tem a prática, não tem ali o dia a dia. E às vezes até você está falando aí da medicina, você às vezes estuda tanto para aquilo lá que quando você termina aquela prova parece uma coisa automática, a cabeça ela desliga, pronto, passou. E muitas vezes acontece, tipo, você nem lembra do que você estudou, o que fez na prova, não, porque focado em regra. Existem focos em regras, foco em gramática, foco em coisas assim específicas para o momento da matéria, né? Só que assim, a matéria que está sendo passada no momento ali para aquela pessoa, principalmente para a criança e o adolescente, e também para o adulto, mas está se falando daquela matéria, eu estudei para a matéria, eu passei na prova. Agora que acabou a prova, o que a gente vai fazer? Ver uma nova matéria. Mas é a matéria que passou antes, ficou para trás. Você já foi bem nela. Então esqueça isso. Agora vamos para a nova matéria, e a matéria, e assim vai passando. Com estudo específico, principalmente para se preparar antes de uma boa viagem ou antes de algum acontecimento expressivo, você realmente precisa entender o que se passa no local onde você vai e entender o que vai ser feito, compreender onde que você vai passar, quais que são as pessoas que você vai ter contato, qual que é a cultura do país, qual que é a cultura do local, né? E aí sim, formatado isso, estudo específico em cima disso, né? Por exemplo, poxa, no meu estudo de gramática que eu tive na primeira unidade do meu curso de inglês tradicional, eu passei por viagens no aeroporto, eu passei por cumprimentar pessoas e por conhecer novas pessoas. Mas e a situação? Alguém me treinou para a situação? Alguém me falou que, por exemplo, no aeroporto pode ser que a única pessoa que venha me atender seja grossa, ou seja ríspida, né? Ou não entenda o que eu estou falando? Então, essas situações elas precisam ser tratadas e estudadas. Sim. E você também acredita, Hudson, que no momento que a gente decide fazer um intercâmbio ou ir para outro país, até fazer uma viagem, às vezes eu acredito que tem pessoas que só fazem um intensivão para poder viajar e não passar esses perrengues de começo. Você acredita que o combine, combinar a paixão ou aquela excitação de você estar indo para outro país e tal, com o que você vai aprender naquele momento e ficar fresco na cabeça, ajuda muito mais na desenvoltura da pessoa assim quando chega no país, porque ela está atrelando também algo que está dando uma emoção, dando uma felicidade para ela, então ela está empolgada em aprender. Com seus alunos, você sente um pouco disso também? Essa emoção ajudar no aprendizado? De ele estar indo para outro país?
Claro. Isso acende muito o aprendizado da pessoa. Quanto mais vontade você tem de aprender algo, mais rápido você vai absorver. É óbvio que com bastante estudo, não existe milagres para falar inglês, para aprender novas palavras e um vocabulário mais extenso. Não existe milagre, né? Por vezes, alunos entram em contato conosco que viu uma propaganda de uma escola de inglês que ele vai sair fluente em 6 meses. Esse tipo de coisa simplesmente Cara, eu não vim pra acontece. cá, fiquei 6 meses e não fiquei fluente. Então, Escola do Brasil, eu não acreditaria nessa propaganda nem a Mas pau. vende muito, Marião. Vende Eu muito. imagino. Entendeu? Porque entra no emotivo, que o Gé falou. A emoção. A emoção. Eu vou sentir, caramba, meu sonho é falar inglês, em 6 meses eu vou estar falando. Então, por isso que eu estou te dizendo, a emoção, ela é impactante no aprendizado, né? E o nosso cérebro, ele não sabe dizer sim ou não. Vai da gente educar o cérebro para dizer o sim ou não. Então, ali, naquele caso, por exemplo, eu vou viajar, eu vou ter uma experiência nova, eu vou para um novo país, caramba, eu não conheço ninguém lá, eu tenho só a pessoa do intercâmbio que me indicou a outra pessoa que mora lá, e aí eu vou falar com essas 2 pessoas. E aí, o que eu faço? Vou estudar nas últimas 2 semanas? Não, peraí, gente. O intercâmbio, creio eu, né? Posso estar enganado, não quero ser dono da razão, mas é algo que é pensado durante um bom tempo. E a partir desse momento... Existe um processo também, né? Sim, não é uma coisa, não, daqui 2 semanas estou indo para a Austrália. Não, gente. Demanda um tempo. Então, esse tempo todo que demanda esse sonho, tem que ter estudo. Eu preciso começar a consumir inglês, eu preciso trocar todos os meus dispositivos para o idioma inglês, eu preciso entender aí a cultura, eu preciso realmente estar envolto do idioma e também focar num curso específico para isso, né? Sem milagres. Eu nunca recomendo métodos milagrosos. Eu recomendo preparo, estudo e dedicação. Porque também pode gerar até uma decepção na pessoa, né? Porque se a pessoa manda uma promessa dessa e ela não consegue fazer esse inglês, às vezes joga para a pessoa de ela não ser capaz. E aí frustra. E ela não vê que, é uma língua nova. Você não vai aprender uma língua nova, é impossível, gente. Não dá. Não dá. Aprender uma língua nova em 6 meses. Você consegue se comunicar em 6 meses, o básico ali, conseguir pegar uma comida, pegar alguma coisa, não passar fome, mas não vai sair fluente conforme promessas milagrosas absurdas. Lógico que não. Não. O que você falou é importante, porque se comunicar em 6 meses estudando, você consegue. Você vai ser apto a se comunicar, o básico da vida ali para sobreviver. Mas a fluência, falar, nossa, vai ser fluente em inglês, vai falar com todo mundo, inglesudo, não vai rolar em 6 meses, galera. E existe essa questão, para tudo há um místico, né? A fluência do inglês. Né? Na minha época também tinha, eu falo da minha época, mas assim, quando nós éramos adolescentes, tinha aquela parada do tirar carta. Tenho 15 anos, com 18 já estou pensando que nos meus 18 para tirar carta. E gera-se essa loucura, né? Caraca, 18 anos, vou tirar carta de motorista, vai ser difícil, todo mundo falha, todo mundo vai mal, eu vou precisar comprar minha carta de motorista. Então, é uma noia que eu mesmo estou criando muito antes do teste. De fazer, né? O teste. De fazer o inglês, ou de fazer o teste da direção. Então, quando a gente realmente fica tranquilo, né? Entende? Peraí, gente, é uma coisa simples, é mecânico, não é rocket science, né? Não é ciência de foguete, é uma coisa que eu vou conseguir fazer. Então, o novo idioma, ele é difícil de se aprender? Com certeza. Mas eu vou encontrar essa tal fluência em 6 meses? Talvez você não encontre a sua vida inteira, né? Existem pessoas que moram aí na Austrália há 20 anos, brasileiros que estão morando aí há 20 anos e não têm o inglês perfeito, né? Porque simplesmente não procuram. Eu tenho pessoas conhecidas nos Estados Unidos também, que estão aí há 20, 30 anos morando no país diferente, e você fala, não, mas ela é fluente? Ela não se sente fluente. Né? Porque o que é ser fluente? É você passear por qualquer tipo de assunto, sem nenhum medo de errar. Né?
Então, por exemplo, esse cara que mora 30 anos nos Estados Unidos, ele pode falar sobre o trabalho dele, sobre comida, sobre futebol americano, sobre beisebol, sobre qualquer coisa. Mas, por exemplo, se colocar ele na frente do juiz para conversar o juridiquês americano, ele não vai saber. Então, ele não é fluente. Acabou. Mas aqui nós estamos falando de uma questão de sobrevivência, uma questão de aprendizado e uma questão de não passar perrengue. Essa é a ideia. Destravar a língua é não passar perrengue. Não ficar travado em um problema. Né? Não precisar ficar comendo McDonald's durante uma semana, 2, 3, né? Como tem no restaurante pegar uma comida diferenciada. E acontece muito. A gente vê histórias aqui de pessoas que chegaram, quando a gente trabalhava na agência, recebeu muita gente que acabou de chegar, e você vê histórias assim, a pessoa só comia no Subway ou no McDonald's porque eles não precisavam falar muita coisa, eles só apontam, e ali é o fast food, então é mais fácil, mas eles tinham medo de ir num restaurante, por exemplo, porque não sabia como falar, e aí travava, isso é muito importante. E, Putzão, uma perguntinha aí pra gente finalizar, quanto tempo que você acredita que seria legal ou essencial para uma pessoa que planeja fazer um intercâmbio? Quanto tempo antes de preparação, assim, com a sua experiência, seria bacana para ele chegar não passando perrengue, chegar lá com inglês que ele vai sobreviver, vai estar legal, e vai estar passando um perrenguezinho ali no começo, aprendendo as coisas essenciais ali. Você fez uma pergunta que é a mais difícil de se responder. Eu sei, por isso que eu disse. Fantástico. Todo mundo quer saber, Hudson, quanto tempo, meu senhor? Então, meu querido. Eu sei que não tem uma resposta concreta, mas meio que na média. A resposta não vai ter média porque vai de cada um, né? Tem a pessoa que é realmente dedicada, que senta e estuda, que não vai mentir para o professor. Eu não entendo os aluninhos, meus queridos alunos, por favor, eu estou falando com vocês agora. Eu não entendo porque a pessoa paga um curso de inglês, na verdade não é um curso de inglês, paga professor particular para ter aulas particulares de inglês e mente para o professor. Fala que vai fazer a lição e não faz. Fala que vai estudar e não estuda. Gente, não é ensino médio. Não é ensino médio mais, né? Você não precisa me enganar. Você está se enganando, né? Então, se a pessoa não se engana, se a pessoa não se auto-sabota, né? E estuda todos os dias, em 6 meses já dá para estar pronto. Em 3 meses já dá para estar se virando. Mas depende muito de cada um. Depende muito de cada um. Tem gente que é estudiosa, tem gente que não é. Então, a dica é, eu comecei a pensar em intercâmbio. Falando de intercâmbio, tá, gente? Eu comecei a pensar em intercâmbio. Eu comecei a estudar. Não interessa. Ah, mas pode ser que não role. Beleza, mas pelo menos você já iniciou o estudo. Saca? Sim, e dá umas dicas de como a pessoa pode iniciar ali. Seria assim, talvez assistindo um filme totalmente em inglês, alguma coisa ali, e aí procurar um profissional. Aí você já entra na frustração, né? Porque batendo um filme todo em inglês, eu não vou entender, fico frustrado, desligo, vou assistir o Chaves. Não. Então é uma coisa que você não recomendaria para a pessoa que não recomendo. Caso você não tenha nenhum tipo de domínio do idioma, você não deve ir para uma coisa no advanced, né? Mais radical. Não há como dar certo. O ideal, pasmem, assiste um desenho. Pega uma Peppa Pig, pega uma Dora Aventureira, bota lá e vê o que você entende. É legal você falar porque eu tô com um filho de 1 ano e 3 meses e é só desenho. E a gente tá aprendendo novas palavras, eu e minha esposa aprendendo muita coisa com esses desenhos. É um absurdo que a gente nem sabia. E aí fica repetindo. Às vezes eu tô na rua cantando a musiquinha da Peppa Pig, né? Mas assim, finalmente gravou. Mas é que você falou realmente, tem várias palavras que você pode aprender ali de uma forma bem simples. No caso, pode ser radicalismo até. Por exemplo, eu não vou ficar parando para assistir Peppa, né? Pelo amor de Deus, eu sou um advogado de 33 anos. Não precisa. Caso você não queira fazer isso, pega um livro de inglês, um livro de gramática, leia, né? Já que você é um adulto, então leia alguma coisa que tenha algum tipo de explicação. Existem aí cursos rápidos de inglês em banca de jornal, onde você vai ter ali um pequeno um tasting, uma prova. Primeiro gostinho ali, o primeiro contato. De como isso, né? Um primeiro contato com o idioma.
E aí, gente, não tem jeito. Para aprender, um professor particular. Não, mas você está vendendo o seu peixe. Não tô. O professor particular, ele vai entender a sua necessidade. Ele vai ver, ele vai ler você. Se você entrar para um curso de inglês genérico, né, você vai estar lá com umas 30 pessoas, o professor ele não vai te dar atenção devida, por mais que você fale, professor, em 6 meses eu estou indo para a Austrália. Ele falou assim, tudo bem, você precisa fazer o método. Você precisa seguir o método. Eu comecei no verbo to be, você vai precisar o verbo to be, e o verbo to be até o final desses 6 meses. Vai ficar nisso daí. Entendeu? Então, a ideia é, você precisa de um preparo? O preparo é específico? Vai ao professor particular. Muito legal. Como tudo na vida, né? Por isso que existe aula de reforço e aí os alunos mandam bem na escola, né? Então, quando você tem algo específico, personalizado, entendendo a dor, entendendo o problema, e você vem dando as ferramentas certas para ele poder sair daquela situação, a pessoa, ela é até aquela questão do sentimento de conquista, né? Ela consegue ver a evolução dela, porque está trabalhando no problema dela. Então, quando ela vê a evolução, ela se empolga, aí ela quer aprender mais, então a evolução dela acaba acelerando por causa disso, né? Muito Sim. legal. A autoestima também melhora, né? Ó, muito obrigado por esse seu tempo aqui, Hudson, com a gente, com esse bate-papo legal para passar para as pessoas, a gente dá esses pontos de vista diferenciados para a pessoa entender se vale a pena mesmo, principalmente você que é pai, vale a pena mesmo? Se pergunte, você colocar seu filho com 10 anos, se ele não tem vontade, não tem, ou contratar um professor particular. Então, faz essa reflexão, esse vídeo deu bastante toque para vocês diferenciado, mas cabe a você aí tomar a decisão. Eu, já do Papo Reto, incentivo você, e por experiência própria, de ter estudado 4 anos e não ter aprendido nada, na hora que você vê que seu filho está precisando, contrata um professor particular, manda ele para um outro país, porque o jeito mais rápido, digamos assim, do nosso ponto de vista, é professor particular, junto com você ir viajando, e quando você chegar no país, continuar com o professor particular, porque você vai ter problema, você vai ter dificuldade, e o professor particular vai estar ali te ajudando. Desculpa o delay, mas assim, gente, isso que você falou, Gé, meu Deus do céu, você foi gênio agora. Não estou vendendo meu peixe novamente, tem diversos profissionais, mas vocês não sabem o quanto faz diferença você continuar com o professor particular quando você chega aí no país, porque o cara é o seu safe haven, é o seu porto seguro. Então, pintou uma dúvida, ele está ali do seu lado, virtualmente às vezes até. Mas, cara, é isso aí. O foco é estudar, focar no que faz a diferença mesmo e ir para cima. É isso aí. Muito obrigado. Algumas últimas palavras, Marião? Não, só falando, ele falou várias técnicas de estudar inglês, de passar na prova. Você falou, eu tinha várias técnicas de passar na prova, Hudson. Só que, colinho pro lado sem o professor perceber, colinho embaixo da mão aqui, ó, tudo. Eu era desse cara. Vocês acham que o Marião usa esse chapéu por quê? Onde ficava a cola aqui, Deixa aqui a cola no chapéu, ó, tal. Brazilian being Brazilian. Você é louco. Gente brasileiro. Essas técnicas, ele vai pegar os alunos dele. Mas é isso aí, então. Muito obrigado. Isso é bom, tá vendo, gente? Eu odeio prova, cara. Melhor ainda. Eu não acho que prova. Eu não acho que prova, como é que eu posso falar isso? Não é seleciona. Eu acho que a prova dá o. Discrimina. Não avalia. A prova, para mim, não avalia o estudante. Porque às vezes a pessoa fica nervosa, não se vai. Não é a questão dele, a prova. Ele não é feito para prova. E aí, outra dica, galera. Inglês livremente aí, não tem prova. Olha que gostoso, hein? Aprende o inglês aí livremente e vem destravando a língua com Papo Reto e essa parceria sensacional com o Inglês Livremente. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, galera? Dá um likezinho pra nós aí, clica no botão. Não gostou? Manda pra quem você não gosta também, pra passar raiva, entendeu? Se você acha que tem alguém querendo aprender inglês, manda esses vídeos aí que vocês vão aprender inglês com a gente aqui, ó, aos poucos, de uma forma suave, gostosa, bem livremente. Que essa é o intuito aí nosso. Obrigadão, viu? Muito bom. Show. Muito obrigado para vocês todos que ficaram até aqui. Eu sou o Gé. E eu sou o Marião. Nós somos o Papo Reto Austrália. E se você quer saber 7 frases essenciais para você te ajudar na hora do pedido naquele restaurante preferido, clica aqui.
E se você que não quer passar perrengue na hora de fazer as compras quando você está viajando, dá uma olhada nessas frases que o professor preparou para vocês para aquela compra perfeita. E comente aí embaixo qual o assunto, qual a dificuldade, o que você quer saber. Manda pra gente que o Papo Reto vai mandar um conteúdo maravilhoso para você. Bora! Obrigado!